Epá, honestamente eu acho que nós angolanos somos um povo muito solidário. E quando falo em solidariedade, não falo só na nossa capacidade de querer ajudar quem mais precisa, mas também na nossa capacidade de sentir empatia por quem mais nos oprime. E isso tem uma justificativa, é claro. É claro que nós não sentimos empatia pelo opressor porque simplesmente queremos sentir empatia. Não. Precisamos compreender que o sistema de opressão é constituído numa base que visa pura e simplesmente garantir a sua manutenção. Pura e simplesmente garantir a sua manutenção. Isso não é só uma opinião, isso está escrito. Ou seja, o sistema precisa de garantir que ele vai reproduzindo pessoas que tenham o perfil de uma pessoa oprimida. Ou seja, ele te corta na educação, ele te corta na possibilidade de tu participares em lugares onde a discussão pública é maior. Ele te corta os acessos porque ele não quer que tu saias do perfil que ele idealiza que uma pessoa oprimida deve estar. Por isso é que em Angola nós temos a discussão de falta de investimento na educação, passa ano, sai ano, querias tu dizer? O investimento na educação no OGE continua irrisório face às necessidades que o país tem, e por isso é que também em Angola, e isso é histórico, temos um histórico de opressão à juventude na participação da vida política, econômica, social, ativa do país. Ou seja, expressões como "Xé menino não fala política", ou outros incentivos que são criados para garantir a distração dos jovens das discussões que de facto importam, são formas utilizadas, não são coisas inocentes, são formas utilizadas para se garantir que as pessoas continuem oprimidas, para que elas não tenham a possibilidade de participar, para que elas não tenham a oportunidade de se libertar, porque o sistema quer continuar a reinar. Para que ele reine, tu não te podes libertar, tens de continuar oprimido. Por isso é que temos esse tipo de questões. E é também por isso que em Angola, infelizmente até hoje, temos pessoas que não compreendem que a sua vida tem relação direta com a política. Por causa desses estigmas que fomos criando, dessas conotações sobre quem fala de política, etc., há pessoas que não se interessam sobre política, mas essas pessoas esquecem ou não sabem que a política tem relação direta com a nossa vida. Se falta água no bairro, é política. Se falta luz no bairro, é política. Se tu chegas atrasado ao teu serviço, ou porque choveu e as estradas estão numa condição péssima, ou porque não conseguiste apanhar um táxi, porque faltam táxis, né? É política também. Isso tem a ver com a política. Portanto, nós temos de nos importar com a política, porque, na verdade, a nossa vida, ou a nossa melhor condição de vida, está diretamente relacionada com a política. Está na mão dos políticos. Portanto, é um assunto que tem de nos preocupar. Mas o sistema não quer que isso nos preocupe. Por quê? Porque ele quer continuar a reinar. E por que eu trago aqui essa reflexão, essa discussão, como preferirem? É porque ontem à noite eu estava a assistir o regresso do programa Na Lente, na televisão pública de Angola. O Cabingano voltou com as reportagens. O Cabingano, para já, um forte abraço, mano. Eu compreendo que às vezes as pessoas pensam, pá, eu acho que ele aqui devia apertar mais, devia entrevistar esse, devia fazer aquilo. Eu compreendo, é legítimo e concordo, mas conhecendo esse sistema de dentro, Cabingano, eu sei que tu estás a tentar dar o teu máximo, e eu sei que tu estás a tentar mostrar à sociedade que é de facto possível. Temos um jornalismo sério e responsável na televisão pública de Angola e em horário de soberania. Portanto, tens o meu abraço e a minha consideração por isso. Pois, como estava a dizer, estava a assistir uma lente ontem que abordou a questão da Covid-19 em Angola, o seu histórico no país, etc, etc. E a ministra da Saúde foi uma das entrevistadas do Cabingano, e ela fez algumas considerações que de facto me preocuparam bastante, e na qualidade de telespectador ativo, eu fui fazendo algumas publicações, algumas notas nas minhas redes sociais. E uma delas, a primeira, na verdade, foi uma em que eu questionava
uma expressão utilizada pela ministra da Saúde quando se lhe questionado por que daquela desorganização toda que nós vimos nos centros de quarentena institucional, logo naquela altura dos dias 20, 25, etc., quando chegaram os voos provenientes de países contaminados, como foi o caso de Portugal, etc. E, para responder a esta pergunta, a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, disse que a Comissão Multissetorial para a Prevenção e Combate da Covid fez um esforço muito grande para garantir que as condições estivessem criadas. E, para mim, este foi um dos primeiros problemas. Mas vocês podem ver aqui primeiro. Na verdade, o país e a Comissão fez um esforço muito grande garantir as condições mínimas de quarentena. E nós temos muito orgulho pelas nossas... Pois, por que isso para mim é problemático? Porque os governos, os governantes e as comissões do governo não estão nas posições em que estão para fazer esforço nenhum. Cara senhora ministra Silvia Lutucuta, se me tiver a ouvir, com todo o respeito, não foi esforço nenhum que foi feito, foi trabalho. Nós precisamos deixar de enaltecer essa fala romântica de o governo está se a esforçar muito, está a envidar esforços, etc. O governo está se a esforçar muito, está a envidar esforços, etc. Essas expressões precisam de sair do nosso dicionário. Não é esforço nenhum. A comissão fez o seu trabalho e tem de fazer bem, porque é paga para fazer, porque não faz de borla, porque não faz com seu dinheiro. Portanto, essa é a primeira nota que para mim foi negativa. Os governos, os governantes não estão aí para fazer esforço rigorosamente nenhum. Estão aí para prestar trabalho, estão aí para prestar um serviço público à nação. Se não tiverem disponibilidade de o fazer, tenham saída, à porta, demitam-se. Pois, essa foi a primeira nota que eu fiz e publiquei no meu Twitter também. Agora, a segunda nota, esta segunda nota, diria que desencadeou uma diarreia generalizada no Twitter, por causa das reações que teve, porque eu disse que, face a esta declaração que vocês vão ver aqui daqui a bocado, a ministra da Saúde tinha de apresentar a sua demissão. E compreendam porquê. Vista exclusiva a este programa, Silvia Lutucuta, ministra da Saúde, assumiu que houve um erro dos técnicos de saúde ao mandar a família para casa um dia antes de saber o resultado dos exames. É importante e, como disse, nós informamos com verdade. Não temos nenhum problema em reconhecer as nossas falhas para corrigir, reconhecer que de vez em quando há alguma desatenção dos nossos profissionais e estamos aqui mesmo para informar com verdade. E houve um grupo significativo deste hotel, do Hotel Vitória Garden, que já tinha os seus resultados negativos e a informação que chegou ao hotel era de que, portanto, informação não documentada. É que os resultados, alguém passou a mensagem ao outro que os resultados eram negativos e o outro assumiu sem consultar, sem ver documento que estavam os resultados todos negativos. Exatamente. E o mais problemático nessa declaração não é o facto de a ministra assumir a negligência do seu departamento ministerial, o que é muito bom. Mas mais do que isso é a justificativa que ela apresenta. Vejam só outra vez, essa é a justificativa que Silvia Lutucuta dá aos angolanos por um ato dessa dimensão. É que os resultados, alguém passou a mensagem ao outro que os resultados eram negativos e o outro assumiu sem consultar, sem ver documento que estavam os resultados todos negativos. Eu disse no meu Twitter, eu acho que face a essa declaração, a ministra da Saúde tinha todas as condições para apresentar uma carta de demissão em nome de algum respeito, se é que existe, pelo povo angolano. E aí começaram as reações no Twitter, que eu acho muito boas. Eu acho que é importante que estejamos todos engajados, independentemente de termos visões diferentes. Eu acho que é importante estarmos a debater, etc. Portanto, começaram essas reações de pessoas a dizerem pelo menos ela assumiu o erro, pelo menos ela disse que está errada, pelo menos ela assumiu a negligência do seu ministério. Pelo menos. E é aí, para mim, onde reside um dos grandes problemas.
pelo menos é uma expressão que não é aqui chamada. A ministra da Saúde tem a obrigatoriedade de reconhecer que algo foi mal feito. Porque ela não está na posição em que está para se servir. Ela serve para um povo. Se eu vou para o governo, eu tenho a obrigatoriedade de prestar esclarecimentos para o meu patrão. E o patrão de Silvia Lutucuta não é João Lourenço. O patrão de Silvia Lutucuta é o povo. João Lourenço também tem patrões, que somos nós. Portanto, nós depositamos confiança neste homem para dirigir os destinos do nosso país. Portanto, e todo mundo que trabalha para o governo, são pessoas que estão no governo, claro, sob confiança política do líder, do presidente da República, mas estão lá para prestar um serviço público para a nação, para os angolanos. Portanto, essa conversa de pelo menos, só vem nos lembrar que, na verdade, talvez nós mereçamos o país que nós temos. Pois, porque o país que nós temos chegou ao estado em que está, não só pelos políticos corruptos, etc., mas pelo nosso silêncio, pelo silêncio da nossa conivência. É claro, nem todos estivemos calados, seria injusto dizer, mas o silêncio da maioria é que permitiu que o país chegasse ao nível em que chegou. Porque nós passamos a normalizar o anormal. Nós pensamos que o facto de um dirigente vir a nós dizer erramos, pensamos que isso é tudo. Alguém até disse, temos que lhe dar mérito porque ela reconheceu. Não temos que dar mérito nenhum. Esse é o seu trabalho. Se governa para o povo, tem de falar com o povo. E tem de ser honesto com o povo. Tem de servir o povo. Não está aí para se servir, está aí para servir o povo. E por isso, nós temos de facto de refletir aquilo que nós queremos. Algumas pessoas talvez dirão, Israel, mas tu estás a ignorar o contexto histórico. Estamos a vir de uma situação em que os governantes nem sequer falavam. Pois, mas é errado. Se não falavam, deviam falar. E nós não podemos normalizar, nós não podemos dizer hoje que é normal matar porque todo mundo mata. Não é normal matar porque todo mundo mata, não é normal violar porque todo mundo viola, não é, isso é anormal. E se nós hoje estamos num país em que o próprio partido do governo diz que temos que mudar, temos que corrigir, etc, etc, quer dizer que nós temos que voltar à normalidade. E voltar à normalidade significa exigir as coisas normais. Nós não podemos tratar os dirigentes como se estivessem a nos prestar favores ou a dar migalhas. Temos de cortar essas falas mansas. Temos de cortar essas falas mansas. Há também uma outra reação, há também a este tweet, em que se diz que, pelo menos, a Silvia Lutucuta é uma das ministras que mais dá entrevistas aos jornalistas para prestar esclarecimento sobre o que se vive no país. Mas essa é a sua obrigação, voltamos à mesma coisa. A Constituição da República diz que o angolano tem direito à informação, ou seja, é um direito constitucional. Quem serve tem a obrigação de prestar esta informação. Não é favor nenhum, meus queridos. As pessoas são pagas para estarem onde estão e muito bem pagas. Muito bem pagas. Por isso devem sim prestar um serviço de melhor qualidade ao cidadão angolano. E o que acontece? Temos aqui uma equação que eu acho que é importante nós percebermos. Quanto mais baixa for o nosso nível de exigência nos políticos enquanto povo, maior será a ideia deles de que eles estão de facto aí a prestar um favor aos cidadãos, que eles estão de facto aí a prestar um favor aos cidadãos, ou que estão aí porque são melhores, são angolanos melhores do que nós e que por isso estão-nos a dar migalhas. Isso não cola, meus manos. Agora, o que eu acho é que quando eu sugiro que a ministra da Saúde peça a sua demissão, eu não estou lá a passar nenhum certificado de incompetência. Atenção, não estou a dizer que ela é menos boa por isso ou por aquilo. Não estou a questionar a sua capacidade técnica e profissional. Não teria essa ousadia. Mas estou a dizer que a culpa não pode morrer solteira. A culpa não pode morrer solteira. Se uma instituição... Há algumas pessoas que dizem, não, Israel, mas isso não depende só dela, depende de várias gente. Ok, não depende só de ti, mas tu é que és a ministra. Para o bem e para o mal. Se tudo estiver a correr bem, como teve a correr até agora, e eu vi muitos aplausos para a ministra Silvia Lutucuta, se tudo estiver a correr bem, tu levas os aplausos, mas se tudo estiver a correr mal, tu também levas com as críticas. Portanto, a culpa não pode morrer solteira. E quando se pede demissão, e é isso que nós também precisamos de compreender,
E para isso basta olharmos para outras geografias. Quando se pede demissão, não é só porque eu falhei, eu sou incompetente e por isso preciso de sair. Não. Se formos olhar para outras geografias, para outras realidades, a demissão às vezes até é um modo das pessoas dizerem: epá, eu sou muito bom para estar nesse governo. Ou eu quero trabalhar, quero dar o meu máximo, mas a estrutura não me permite trabalhar. Então eu tenho que sair daqui, tenho de ir prestar o meu serviço num sítio em que eu de facto tenha a liberdade de trabalhar. A pena é que nós em Angola não temos esse histórico, apesar de que vamos ouvindo entre as portas e as paredes que algumas pessoas já tiveram essa iniciativa. Por exemplo, o caso de Ângela Mingas, que foi até então secretária de Estado para o Urbanismo, disse que saiu, pediu a sua admissão do Ministério do Urbanismo porque não estava em sintonia haviam conflitos, né, com a ministra na altura, Bernarda Martins, e que portanto pediu a sua admissão. O problema é que nós não temos em Angola, as pessoas depois de eventualmente tomar essas decisões não vêm a público falar que eu pedi a minha admissão por causa disso, talvez por temerem represálias, e isso é legítimo. Mas importa aqui realçar, porque eu senti um sentimento, perdoem-me a redundância, de que as pessoas pensaram, por alguma hipótese, que eu estava a dizer que Silvia Lutucuta é incompetente ou prestou um mau serviço público à nação e por isso devia pedir a sua admissão. Senti um bocado de... Como é que se diz isso? Senti um bocado de indignação. Como se fosse: how dare you? Como é que tu te atreves a sugerir que uma ministra peça a sua admissão? Portanto, isso tem muito a ver também com a forma com que o sistema nos faz olhar para os governantes. O governante é Deus nesse país. Tu não questionas um ministro assim. Tu não mandas cair no ministro, porque o ministro é Deus. É assim que nos levaram a olhar para essas pessoas que estão no governo a servir. Portanto, eu senti essa coisa. Mas não estou a dizer que é incompetente, estou a dizer só que a culpa não pode continuar a morrer solteira. E se um técnico do Ministério da Saúde permitiu que pessoas que estavam em quarentena institucional saíssem da quarentena institucional sem terem a certeza dos seus resultados ao teste da Covid, alguém tem de ser responsabilizado. E essa pessoa, na minha perspectiva, devia ser, portanto, a titular da pasta. Mas não é nada pessoal contra Silvia Lutucuta. Vocês podem ler outras coisas que eu tenho vindo a escrever e não é a primeira vez que eu sugiro que o gestor público ponha à disposição o seu lugar no governo. Portanto, para terminar, o governo é uma equipa de gestão temporária dos recursos de um país. O governo não é eterno. Os governantes não são deuses. Eles têm de ser responsabilizados e nós, povo, temos de exigir que eles cumpram com as suas obrigações. Não estão a prestar favores a ninguém. Agora, é legítimo e eu acho que é natural que tenhamos perspectivas diferentes. Algumas pessoas sejam um bocado mais conservadoras ao ponto de considerarem que ela não tenha de sair. Isso para mim é natural, isso para mim é a discussão e eu acho que é para isso nós estamos aqui, para debater, para trocar ideias, etc. Mas era essa a ideia que eu queria passar, a esperar que tenha de alguma maneira contribuído para alguma coisa. Não acredito em verdades absolutas, digo-vos já, acredito na minha verdade, acredito que cada um tem a sua verdade e não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado. O que eu acho que é importante é nós apresentarmos os factos, pomos os factos na mesa e depois cada um dentro da sua cabeça une os pontos e toma a sua decisão, a decisão que achar que é melhor para si. Um forte abraço, muito obrigado.